Hoje eu estou aqui com o Newton, professor nosso, engenheiro civil, formado lá em Minas Gerais. E eu gostaria, professor, que o professor falasse um pouco da vida do professor, a sua formação acadêmica, de onde o professor veio, a faculdade. Eu fiz faculdade em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, no sul de Minas. Entrei na faculdade de engenharia em 1997. Fiquei 5 anos na faculdade, formei no segundo semestre de 2002. E nesse determinado período, a qual eu formei em 2002, eu vim aqui para Rondônia, em julho de 2002. Foi quando eu comecei a atuar na área da engenharia, entendeu? E aí, no decorrer do tempo, fui adquirindo experiência, porque era terceirizado, engenheiro credenciado da Caixa Econômica, e demais outras prefeituras onde eu atuava como engenheiro responsável da parte de fiscalização, acompanhamento e execução de obra, principalmente na característica federal. Naquela época, em 2002, a Caixa Econômica ela estava implementando uma gerência de desenvolvimento urbano na parte de acompanhamento de obras, principalmente na questão de obras federais, entendeu? E o professor poderia falar um pouco de como que foi a sua vida acadêmica, o período que o professor passou na faculdade, as lutas, as dificuldades, os sonhos que tinha. Como é que foi esse tempo que o professor passou dentro da faculdade? Cara, dentro da faculdade, eu almejava fazer engenharia mecânica. Eu queria ser engenheiro de automóveis. Eu sempre gostei de carro, moto, essas coisas assim. Principalmente na questão de velocidade, entendeu? Mas aí eu me identifiquei na questão da engenharia civil. Pelo fato do quê? Porque tem determinadas engenharias que restringem a determinadas áreas. Enquanto a engenharia civil não, ela é uma forma de um leque, onde você pode atuar na questão de estrutural, pavimentação, tudo que você imaginar, na questão da civil você atua. Aí depois, no decorrer do curso, depois de que eu formei em 2002, eu fiz mais 3 especializações na área da engenharia. Eu fiz especialização na área de engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Federal da Paraíba, bem como engenharia sanitarista e ambiental e auditoria e perícia e gestão ambiental, entendeu? Aí fui aprimorando o conhecimento, porque na realidade você sai da faculdade, você sai com aquela teoria. Essa teoria, ela te condiciona a você aplicar na prática, e é a prática que vai te ensinar realmente o que é você ter uma noção do que é um canteiro de obras, do que é o tipo de obra a qual você vai executar, a qual você vai fiscalizar. Você, na engenharia, você vai passar por todos os processos construtivos. Desde a pavimentação, desde uma construção de um prédio, de vários pavimentos, bem como a construção de um viaduto, a construção de uma hidrelétrica, a construção de uma barragem, uma recuperação de estrada, a construção de ponte de concreto, de madeira, estrutura metálica, tudo que você imaginar na área da engenharia, você engloba tudo. E lá em Minas Gerais ainda tem aquela sorte da questão da resolução, porque todas as universidades lá, principalmente da engenharia, ela engloba todas as atribuições do engenheiro, que anteriormente era a resolução 1010, que se chamava o engenheirão, entendeu? E tinha todas as suas atribuições, entendeu? Entendi, muito bom, professor. E eu pediria para o professor falar para a gente agora uns 3 erros que o professor cometeu na época de acadêmico. Se teve alguns, pelo menos uns 3 erros que cometeu, que se pudesse voltar no tempo, voltar na época de faculdade, o professor teria feito diferente, para ajudar, né, aquelas pessoas que ainda estão estudando sim. a corrigir. Erro na questão da faculdade, isso aí você vai, no decorrer do tempo, você vai aprendendo. Por exemplo, principalmente na questão das aulas de cálculo. Ninguém sabe nascendo. Então é através dos erros e dos acertos que você vai condicionando aonde você deixa de errar. Por exemplo, o cálculo era muito pesado. Você tinha que estudar que nem condenado. Por exemplo, cálculo 1 era até suave, mas cálculo 2, quando chegava em cálculo 2, que você tinha que fazer a conversão de integral para derivada, e aquele cálculo de máximos e mínimos e limites, aquilo lá era um cão. Aquilo ali era todos, por exemplo. Chegou numa determinada fase, que, por exemplo, na prova de cálculo, a média nossa lá era 6,5, entendeu? Era 6,5, você tinha que tirar 6,5. Aí o que ocorreu? Pergunta se alguém conseguia só o CDF. E a galera que ficava no fundão era 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5.
E eu me lembro que nessa época eu tirei 4. E para ir para a prova, a gente tinha a prova a P1, P2 e a PS, que era a prova substitutiva. Só que a gente não tinha peso nessa questão. Ou você sabia ou você não sabia. Então, logo no início, a gente sempre deixava de lado essas coisas assim. Mas a engenharia é uma situação complicada. Ela vai afunilando os 4 primeiros semestres quem realmente está apto para fazer engenharia. E é por isso dessas provas aí que você, cálculo 1, cálculo 2, resistências materiais, mecânica geral, química geral, cálculo vetorial, álgebra linear, cálculo numérico. Isso aí no decorrer do curso você vai delimitando. Por exemplo, esse cara é para essa área aqui, entendeu? Aí é onde você vai se identificar depois, no segundo ano, terceiro ano, aí que você sabe para que área você vai. Especificamente a minha foi mais para a questão de estrutura, entendeu? Poderia ir muito bem para a questão da pavimentação, bem como os outros demais áreas afim da engenharia civil. É uma área fantástica, é uma área muito difícil, que requer mesmo que o aluno, que o profissional estude, se dedique, se esforce, para também não ser somente mais um engenheiro formado, e seja um engenheiro. Um exemplo aqui é o professor Newton, ele é engenheiro, trabalha em vários contratos com prefeitura, Isso. Ele exerce várias funções e é um exemplo de profissional a ser seguido. E professor, para finalizar, eu gostaria que o professor... eu faço as perguntas de duas formas. Sim. Voltasse desde a época que o professor estava estudando e se desse 3 dicas. Por exemplo, o professor se volte na época de estudante e com a cabeça que o professor tem hoje se desse 3 dicas, ou se dá 3 dicas para quem está assistindo a gente. 3 dicas para a pessoa. A questão das dicas seria o quê? Não deixar, por exemplo, os projetos para depois do amanhã. Sendo que o projeto ele tem prazo. Entendeu? Principalmente na questão de desenho arquitetônico. Que na engenharia a gente tinha, igual eu já tinha comentado com vocês na sala de aula, que tinha geometria descritiva, desenho técnico e projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico era 16, 20 pranchas. E a galera, era no decorrer dos 6 meses para fazer esse projeto, e tinha gente que fazia em um mês. E sempre tinha um professor nosso, que ele era arquiteto, e ele tinha uma prancha de vidro, que ele jogava cada prancha, ele jogava, e ele ia verificando onde é que estavam os erros ali. E você sabe como é que ele verificava? Na junção do nanquim. Aí ele só ia riscando. Tinha que ser bem detalhista. Bem detalhista. Agora a questão do que você mencionou anteriormente, eu acho que todos os alunos, a partir do momento que entra, tanto na arquitetura como na engenharia, tem a prova. E a prova é a questão do estudo. Sempre o que é passado na questão da sala de aula, onde você absorve toda a questão da teoria, e aonde depois você expõe na questão da prática, que é dentro do canteiro, onde você vai adquirindo experiência, principalmente no mestre de obra. Tem determinados mestres de obras aí que tem muito mais conhecimento técnico do que determinados profissionais que estão entrando agora no mercado, entendeu? Só que o que ocorre? Da mesma forma que o profissional que está entrando no mercado, ele tem a forma da experiência, da teoria, ele pode passar essa experiência para o cara que já está na prática e fazer uma determinada troca de conhecimento, entendeu? É muito interessante isso aí. Mas o que eu falo para vocês, por exemplo, vocês estudantes de arquitetura, é que o mercado ele é amplo. Você vai poder, por exemplo, você como arquiteto, você vai poder atuar na questão do planejamento urbano, desenvolvimento urbano. É um leque, entendeu? Área de decoração, área de design. Você sabe disso, você trabalha nessa área, entendeu? Agora, tem alguns que falam, professor, mas eu vou entrar no mercado, tal, eu não sei como é que vai entrar, mas o mercado ele vai te absorver. Não fica com medo que ele vai te absorver. Cara, eu tive que sair de Minas Gerais. Para o tempo que eu estou aqui, que eu já tenho 13 anos que eu estou no estado de Rondônia, eu não tenho nada a reclamar daqui. Porque foi aqui aonde eu aprendi a ter o conhecimento técnico. Lá existe uma determinada diferença. Porque lá você é engenheiro de estrutura, você é engenheiro de determinadas áreas. Aqui não, você é como se fosse um clínico geral. Você mexe com pavimentação, você mexe com drenagem, você mexe com pontes, você mexe com pavimentação, você mexe com conjunto habitacional, unidade básica de saúde. Então aqui você aprende muita coisa, principalmente na questão das legislações, das RDC, das normativas da Agência Nacional de Saúde, da Anvisa, entendeu? Sem falar nas inúmeras NBRs que a gente trabalha seguindo em conformidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então você aprende.
querendo ou não, você tem que aprender, entendeu? Professor, eu agradeço imensamente o tempo que o professor disponibilizou aqui para compartilhar um pouco com a gente do seu conhecimento, para dar um norte para aqueles que estão estudando arquitetura, que estão estudando engenharia, ter compartilhado um pouco. De verdade, obrigado e que sucesso, professor, que dê tudo certo, professor. Muito obrigado, galera. Até Valeu. mais, tudo bom.